Vamos lá, Paulinha, continuo contigo para falar desse primeiro assunto aqui no Morning Show, que é o ataque, né, ao grupo de humor Porta dos Fundos, lá no Rio de Janeiro, na sede da produtora que faz todos os vídeos, né, desse coletivo de humor. O que se sabe até agora sobre esse ataque, Paulinha? Bom, foi na madrugada da terça, por volta das 4 da manhã. O caso foi registrado na 10ª Delegacia de Polícia em Botafogo. E o que aconteceu foi que atiraram aí 2 coquetéis Molotov dentro ali da sede, mas não teve grandes danos, porque tinha um segurança que acabou ali agindo contendo o né? fogo. Mas agora se investiga quem é que teria praticado esse ato. Integrantes de um grupo de extrema-direita assumiram esse atentado em um vídeo que parece que foi encontrado aí na Deep Web, já foi repassado para a polícia. Nesse vídeo a gente vê a figura de 3 homens, eles estão encapuzados, eles se intitulam Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Família Integralista Brasileira, usam símbolos integralistas. Tem ali uma bandeira do Brasil da época do Império sobre a mesa e junto das falas deles, conforme eles foram dando ali o textão, também tem imagens, eu não sei se é exatamente da sede, mas de homens jogando ali coquetéis Molotov para dentro de um lugar. Então tem imagens do que, em teoria, seria o atentado em si. Isso a gente vai ficar sabendo depois das investigações. E nessas falas, eles dizem coisas assim, olha: temos o prazer de declarar que as inquietações advindas do espírito popular hoje foram parcialmente satisfeitas. O Porta dos Fundos resolveu fazer um ataque contra a fé do povo brasileiro, se escondendo atrás do véu da liberdade de expressão. Hoje a sede do Porta dos Fundos foi justiçada, uma vez que a justiça brasileira, a modo de Judas, vendeu uma sentença ilegal a favor da Netflix, uma corporação bilionária. Aí eles dizem que buscaram justiçar o povo brasileiro contra a atitude blasfema, burguesa e antipatriótica. Eles estão falando do vídeo de fim de ano do Porta dos Fundos, a gente já comentou bastante aqui sobre ele, então traz ali a figura de Jesus gay, enfim, mexe com vários pontos aí do catolicismo e muito provavelmente deixaram muitos infelizes, porque teve até abaixo-assinado, enfim, essa grande polêmica que a gente até já tratou aqui no Morning Show. Bom, depois desse atentado, integrantes dos Portas dos Fundos também vieram a público para falar, né? Então o Porchat escreveu ali no Twitter: não vamos nos calar, é preciso estar atento e forte. E para o Globo, ele deu uma declaração, penso que o ódio pelo especial de Natal diz muito mais sobre quem o repudia do que sobre nós. A homofobia é nítida. Para nós, o Porta dos Fundos, ser gay é uma característica como qualquer outra. A pessoa pode ser alta, baixa, branca, negra, gay, hétero. Para os homofóbicos, ser gay é xingamento. E aí que mora o preconceito. Se não identificarmos esses terroristas, isso pode soar como um aval para que mais atentados sejam encorajados a acontecer. O país e o Estado precisam mostrar que não aceitamos ataques violentos de qualquer espécie contra quem quer que seja, contra o presidente, contra o Porta dos Fundos ou contra você. O Porta dos Fundos deu uma nota oficial também, dizendo que condena qualquer ato de violência e que disponibilizou as imagens das câmeras de segurança para as autoridades, para que se identifique aí os responsáveis pelo ataque. Parece que essas imagens foram entregues hoje à polícia e que nas imagens dá para se identificar a placa de uma caminhonete onde estavam partes desses criminosos. Seriam 3 suspeitos, um deles sem máscara, então talvez ali acontecesse algum tipo de identificação. Também tinha um outro que estava numa moto que saiu na contramão, na rua ali do prédio, onde jogaram esses coquetéis Molotov. E tem testemunhas, que parece que foi uma noite bastante agitada ali na rua, tinha algumas outras coisas acontecendo, então outras pessoas também serão ouvidas nessa tentativa de identificar quem praticou esse ato contra aí o Porta dos Fundos. A gente está conectado com o Fernando Conrado, com a gente aqui por Skype, para falar sobre esse tema. Bom dia, Conrado, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, Edgar? Feliz Natal pra ti, feliz Edgar pra Paulinha, feliz Edgar. Feliz Natal pra Feliz Edgar também. Adoro. Natal também pro Adriles, que é o que eu já dei onde eu vivo ainda. Vamos lá. Feliz Natal pra todo mundo, tá? Boa, Cara, pra esse caso pra aí, você também. Quero te ouvir a respeito disso aí. Qual é o teu sentimento com relação a isso? O que você pode nos dizer a respeito desse ato terrorista? Concorda com esse termo? É terrorista. Eu concordo com esse termo. Acredito que qualquer
ataque à liberdade de expressão não pode ser aceito de nenhuma forma, em que pese as discussões que nós já tivemos aí na própria bancada falando acerca dessa visão do programa dos Porta dos Fundos, tal. O que a gente tem que levar em consideração aqui, como a Paulinha bem falou na mensagem, é que não faz muito sentido o que está acontecendo, né? Uma aliança integralista da família lutando contra a burguesia, essa mensagem desse grupo que se auto-intitula, que até então não se sabe se é verdade ou não, eles têm as imagens da caminhonete ali, dos agressores, até é muito engraçado que eles são tão amadores nesse aspecto que filmaram até mesmo a placa do carro que eles estavam utilizando, né? O meu ponto que a gente tem que levar em consideração aqui é exatamente essa questão que esse grupo coloca. Se a Porta dos Fundos tem agora uma relação com a Netflix, a gente tem que observar até que ponto isso aí, em termos de mercado, vai funcionar, né? Se a gente vai ter, vamos dizer assim, um terceiro episódio do Porta dos Fundos, porque para mim, a Netflix vai fazer um simples cálculo dos números de seguidores, do número de assinantes que eles perderam, por conta dessa projeção gratuita, que todo esse bis acabou acontecendo no último mês aí, né? Ao meu ver aqui, a gente tem que condenar qualquer espécie de atentado, independente de onde ele parta, né? Para mim, a minha visão é simples assim. Só queria complementar nisso que o Conrado falou, de se foi visto, se não foi visto, se perdeu o assinante. Esse especial de Natal do Porta dos Fundos diz que é a produção brasileira mais vista da história da Netflix e que eles fecharam um acordo para a produção de um novo especial já para 2020. Tá aí respondendo, então, a indagação que você fez. Um episódio muito bom que eles poderiam fazer agora é chamar o Jesus Cristo ali, com esse namorado dele, chamar o primo Maomé, né? Para participar de um bloco gay no Rio de Janeiro, no Carnaval. Seria bem interessante a Porta dos Fundos fazer isso aí, né? Desumanizar todo mundo aí. Desumanizar todos esses símbolos religiosos. Adriles, eu queria te passar o assunto da seguinte maneira. Essa questão de que você pode, eu não sei se essa foi a intenção original ali dos caras quando criaram esse quadro, quando fizeram o do ano passado e quando criaram esse agora, dando essa conotação homossexual à figura do Jesus Cristo, né? Mas muito se fala também, por exemplo, com o biotipo de Jesus, que não seria o biotipo através dos estudos históricos da população e do tipo de população à época, não seria exatamente o biotipo, esse que a gente vê de um homem com cabelos claros, castanhos claros, com olhos azuis, né? Ocidentalizado. E aí vem a questão, né? É muito contemporâneo refletir, trazer esses temas e refletir sobre isso. Mas são duas questões distintas, né? O biotipo de Cristo, à época, realmente que não se encaixa nessa versão ocidentalizada, europeizada, é diferente da questão da conotação sexual, que teve uma clara, porque Jesus Cristo provavelmente não era loiro de olhos azuis, tinha uma pele mais escura, era uma coisa mais do Oriente Médio. Eventualmente, como a gente percebe, a figura do Oriente Médio foi etnicamente modificado para atender aos interesses de uma etnia ou de uma classe que se julgava superior a outra. Mas a questão da sexualidade é uma clara provocação. É uma clara provocação, uma incitação a um tipo de conservadorismo ou reacionarismo sexual que eles percebem no governo ou na sociedade. A questão é, eles querem dizer o que exatamente com Jesus Cristo homossexual? E Jesus Cristo bêbado, que foi do ano passado? Por que as pessoas não se indignaram tanto? Mas isso é uma provocação em si, deixa eu só terminar. Eu acho que, primeiro eu quero condenar profundamente esses ataques, que o princípio do cristianismo é justamente o princípio da tolerância. Tolerância, inclusive, é quem tenta te esmagar, te matar. Você estende a mão, não que você corrobore o discurso daquele que tenta te oprimir, mas você estende a mão e mostra a ignorância do opressor. No caso, eventualmente, se os cristãos se sentem ofendidos pelo humor sexualizado, que coloca não só Jesus como um amante de Lúcifer, Maria usando drogas, eu acho particularmente um humor
pobre, um humor de provocação pobre. A gente já citou aqui o caso do Monty Python, que fez uma das melhores sátiras à vida de Cristo e que entabulou uma série de princípios filosóficos, sociais à época, e não houve nenhum tipo de retaliação nesse sentido. Agora, o que eu quero perguntar para o Fábio Porchat, ele diz, não vão nos conseguir calar, mas calar em relação ao quê? O que ele está tentando provar em mostrar um Cristo homossexual, amante de Lúcifer, e uma Maria que se submete a drogas? Eventualmente, o que esses terroristas querem provar é a truculência e a boçalidade deles respondendo qualquer tipo de coisa com violência e não com uma argumentação e com uma profunda discussão sobre o caso. Mas eu queria saber também, porque existe cada um com seu altar. Se um cristão que não responda com violência, se sente ofendido por alguém que questiona ou a sexualidade, ou a questão da pureza de Maria, pode se sentir ofendido e responder verbalmente, alguém também que se sente violado, por exemplo, quando o Fábio Porchat, por exemplo, fez uma série sobre feminismo chamado Homens, em que ele ergue um altar a todos os princípios feministas que podem ser contestados. E ele disse, o humor não tem limite, mas ele coloca o limite no altar dele, cada um com seu altar, cada um com a sua crença. Eventualmente você pode contestar alguém, não bater em ninguém, mas eu acho meio hipócrita, tanto o Porchat quanto o Márcio Smelling dizerem que eles são defensores da liberdade de expressão, quando eles são escravos do politicamente correto, que não mexem com temas tabu, que eventualmente outras pessoas, outros humoristas mexem. E um ponto muito claro nisso aqui, vou só me meter aqui de Porto Alegre, que figuras como Jesus Cristo, Buda, Maomé, sempre foram pessoas que buscaram a harmonização entre os homens, né? E o que a gente viu nesse ataque, que não tem nada a ver com um grupo cristão, é um grupo lutando contra os marxistas, né? Lutando contra o pessoal de esquerda, tá fazendo um ataque à família, esse tipo de ofensa. E uma coisa também que a Paulinha falou ali, em relação a achar graça ou não das coisas, porque no passado eles fizeram Jesus Cristo bêbado. Pô, o consumo de álcool na população brasileira atinge 54% da população, então muita gente pode se reconhecer ali e achar graça. Agora, o grupo, a homossexualidade no mundo, né, no Brasil, é entre 3% a 4% da população. Eu até agora não encontrei ninguém que achou graça nesse especial da Porta dos Fundos. Obviamente gerou um bis enorme, todo mundo tá comentando sobre isso, mas não vi ninguém que morreu de rir com aquelas piadas. É um humor agressivo, pra mim, é um humor banal. Mas a questão de rir ou não com a piada, eu entendo, porque é isso. Umas pessoas acham engraçado, outras pessoas podem não achar, isso aí é do jogo. Agora, a questão de se tem menos gay ou mais bêbado, isso aí não faz o menor sentido. Desculpa, eu acho que não faz o menor sentido. Poderia fazer faz porque tu te reconhece ou não ali, né? Olha, todo humor é questão de preconceito, todo humor é não é questão de subversivo e agressivo em alguma medida. A questão é o que você está tentando provar, porque todo humor tem um caráter filosófico. Olha, não ficou bom, não foi legal, podia ter ido além. O que você quer dizer com Jesus Cristo? Tudo bem, agora a questão dele os eleitores do Bolsonaro, eu acho minoria tão ou maioria, eu não consigo entender. Eu queria colocar um outro ingrediente aqui pro ouvinte, pro espectador do Morning Show. Vocês centraram muito o comentário com relação à qualidade do humor em si, a indagação que o Adrilles faz, trazendo ali o que eles querem com isso aí, o que tipo de assunto eles querem gerar, fazendo essa provocação, para usar um termo do Adrilles aqui, com relação a isso. Mas para focar um pouco nesse grupo aí que se autodenomina integralistas, né? Tem uma questão que eu acho que faz parte um pouco do percurso político brasileiro, que o integralismo foi uma espécie de uma orientação política, uma visão política baseada no fascismo italiano, fundado pelo Plínio Salgado, um personagem político conservador brasileiro, foi deputado em vários pleitos, também concorreu à presidência no pleito em 1955, foi a princípio um apoiador da fase ditatorial do Getúlio Vargas, depois se rebelou contra o próprio governo. Então, essas pessoas ali, eles baseavam essa orientação política no que ficou cunhado como um nacionalismo católico, né? Valorizando enfim,
enfim, os dogmas, os preceitos do catolicismo. E uma outra figura, eu acho que central, que entra na periferia desse nosso assunto, é a figura de um outro Plínio, só que o Corrêa de Oliveira, que é o fundador da entidade chamada TFP, a Tradição, Família e Propriedade, que também tinha ele era um escritor e fez um livro que eu acho que é o mais importante dele, se não estiver enganado, chamado Revolução e Contra-Revolução. A Revolução, ele detectava a Revolução a partir de um afastamento do Ocidente para com o catolicismo, a partir de outras revoluções, a francesa, a própria comunista e a revolução também protestante. Então, quer dizer, esse tipo de valor, né, defendido nessas revoluções aí que o Plínio Corrêa de Oliveira se levantava contra, eram valores igualitários, do liberalismo, o que hoje pode ser associado a essa visão mais progressista da nossa sociedade, quer dizer, como ideal de mundo. Então, eu acho que esses dois nomes são cruciais, assim, para a gente entender um pouco, porque já que o Adriles falou, para provocar quem? Talvez ali os seguidores do presidente Bolsonaro, que é um político depois de uma sequência de governos progressistas e alinhados com a esquerda ou centro-esquerda, vem agora uma figura muito identificada com o reacionarismo, mas que está dentro de um espectro reservado ali à direita, ao conservadorismo. Eu acho que isso também gera uma boa discussão para ver tipo de protesto e que tipo de elemento e pensamento está por trás desses tais integralistas contemporâneos. Veja bem, Edgar, mas eventualmente quando você tem um movimento de extrema direita, como é o caso do integralismo, você não necessariamente pode juntar essa extrema direita com o princípio do cristianismo em si. O Porta dos Fundos, quando faz um Cristo gay, ele não tem um método, vou atacar o integralismo ou ao TFP, que eu acho que é bem mais brando em relação ao integralista, que é um projeto fascista de fato. O que eles estão atacando, de alguma forma, ou subvertendo, são os dogmas cristãos. Sim, volto a dizer, o humor é em toda medida, em todo grau, subversivo, e você tenta dirimir ou acabar com alguns dogmas, ou zombar desses dogmas. Mas aí, quando você ataca diretamente uma fé, tendo em vista uma extrema-direita que não necessariamente se coaduna a essa fé, então você está atirando em quem? Você está propondo uma reflexão para quem? Você está dizendo que todos os cristãos são de extrema-direita, são fascistas e são agressivos? Esse raciocínio é muito tortuoso e muito temerário, a meu ver. O que eles fizeram foi um humor de alguma maneira ofensiva. Não tenho problema em relação ao humor ofensivo, porque acho que todo humor é em grande medida ofensivo. Agora, isso incite em outras indagações. Por exemplo, quando alguém é imitado como homossexual, grandes gays, por exemplo, podem falar, isso é uma imitação estereotipada que reforça a perseguição, reforça a homofobia. Agora, quando é para atacar um governo, ou seguidores de um governo, ou seguidores de uma religião, que é uma coisa muito mais ampla que um governo, aí o homossexual pode entrar. Essa que é o tipo de discussão. Agora, se o integralismo reage de maneira agressiva a esse tipo de humor, é um problema do integralismo, não do cristianismo em si. Essa confusão que eu acho que se junta na cabeça das pessoas que estão olhando isso e vem de maneira equivocada, é que é temerária do ponto de vista, inclusive, do tipo de humor proposto pelo Porta dos Fundos. Antes de mais nada, não sou a favor da censura, mas eu sou a favor de contestar o tipo de humor que é, porque o humor é contestação em si também. Quer fechar com uma linha rapidamente, Fernando? Na minha visão aqui, o Adriles falou muito bem no momento que nós temos que contestar que espécie de humor nós estamos assistindo aqui, porque o que o Porta dos Fundos, tentando atacar aqui todos os cristãos, seria uma base do governo do Bolsonaro, eles acabam dando um tiro no pé, porque a grande maioria da população não coadunou com essa provocação que eles tentaram colocar aí. Ninguém, na minha visão, acho que com todo mundo que eu comentei, não teve uma pessoa que achou, foi hilário, quero ver de novo. Não aconteceu essa cena. Então acho que foi um tiro no pé do Porta dos Fundos aí, tentando atacar o governo ou a base eleitoral do governo. Mas os números que a Paulinha te trouxe aí e te informou diziam o contrário, né? Dizem que as pessoas... É o especial mais visto. É uma promoção, né? Tudo bem, talvez esse fato de ter gerado esse buzz aqui que a gente está trazendo aqui, discutindo, todo mundo ficou interessado em ver. Todo mundo ficou satisfeito com o sucesso do desastre, né? Todo mundo queria ver o que estava acontecendo. Que nem hoje de manhã eu fui assistir o vídeo do Michelzinho Temer ali entrevistando o pai dele. Vamos falar dele. Não dá spoiler que a gente vai falar disso hoje. Calma. Vou segurar.